Bom, boa tarde então a todos os amigos aqui presentes. Obrigado, por aceitar o convite aí de participar do workshop de produção audiovisual. Esse workshop foi baseado num projeto de lei de incentivo à cultura, onde a gente elaborou alguns programas para televisão na área de turismo, onde a gente visitou e gravou algumas cidades, para apresentar aqui em Caxias do Sul na TV Caxias e também nas redes sociais. E como contrapartida, a gente desenvolveu esse workshop para passar para as pessoas, a nível básico, no sentido de gravação, fotografia, audiovisual e também para as escolas, Então por isso que a gente está gravando, também vai ter, depois da gravação ele vai ter a Libras, o intérprete de Libras, para que também a comunidade surda consiga visualizar. Perfeito? Então, eu sou Ismael Varela, sou proprietário hoje da empresa Fox Vídeo Jornalismo, sou aqui de Caxias do Sul, nascido aqui mesmo, sou diretor audiovisual, técnico em eletrônica formado aos 18 anos de idade pelo Senai, aqui de Caxias, tecnólogo em processos gerenciais pela FTech, bacharel em ciências contábeis pela Unopar, depois aí fiz algumas pós-graduações, MBAs, em produção multimídia, que é realmente essa área que vamos falar hoje, principalmente na questão de lei de incentivo. O MBA em produção multimídia fala muito disso, ensina muito a fazer esse tipo de coisa. MBA em marketing, fiz MBA em mercados de capitais, pós-graduação em gestão financeira, que é a questão mais empresarial, e hoje estou cursando mestrado em Big Data e negócios inteligentes, o que eu estou estudando hoje. Baseado nisso, é um pouquinho da minha história mais profissional, O que é o workshop? Ele é de capacitação sobre a produção de programas de TV, captação de imagem de paisagens, depoimentos, entrevistas e enquadramentos de imagem. No contexto todo da apresentação, vocês vão perceber que a gente vai aprender a gravar uma entrevista, fazer gravações de imagens, paisagens, como deixar ela bonita, O contexto também de áudio um pouquinho, a gente vai pegar um pouquinho desse jeito, e os formatos, O que é enquadramento, o que não é enquadramento. Um pouquinho da minha história, tá? A arte da fotografia, ela está há 3 gerações dentro da minha família. Começou com meu avô, veio com meus pais, e hoje a minha geração, que é eu e meus irmãos, somos todos dentro da arte da fotografia e do audiovisual. Aqui está meu irmão que está atrás da câmera, que foi também um dos que idealizou esse projeto junto comigo. Então, desde os meus 8 anos, acompanhei meus pais em eventos sociais, e dos meus 12 anos peguei pela primeira vez e gravei profissionalmente um casamento, Peguei a câmera na mão e fui gravar um evento. Em 2008, comprei parte dos serviços da minha família, que era a parte de vídeo, que é o que eu faço hoje, E aí criei a minha empresa, que é a Fox Vídeo Jornalismo, que foi feita em 2008. Eu falei antes, sou proprietário da empresa Fox Vídeo Jornalismo, diretor audiovisual, diretor de gravação e jornalismo na TV Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, diretor técnico audiovisual e web TV e web rádio da Prefeitura de Porto Alegre, aí de 2015 a 2017, produtor musical, e aí tem mais alguns temas aí que eu já atuei. Capacitação sobre a produção de programas de TV, captação de imagem, de paisagens, depoimentos, entrevistas, enquadramento de imagem e produção audiovisual. Esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos ao tema. O que é captação de imagem? Qual a diferença entre uma captação jornalística e uma captação cinematográfica? A gente tem a factual, que é a jornalística, e a produzida, que é a cinematográfica. Como é feita a captação de imagem? Aqui é o meu introdutório, E depois, com que ferramentas pode ser editado e onde pode ser exibido este conteúdo? Como fazer um depoimento e que perguntas fazer a um entrevistado? Isso serve para trabalho de escola, até para entrevista de emprego, em alguns casos, para diversas coisas. A gente está falando num contexto de televisão, mas para qualquer, até rádio, quem atua em vários sentidos. Captação.
Obter, captar, gravar algo. Esse é o significado da palavra. Imagem, o significado. Representar, produzir ou imitar a forma de uma pessoa ou um objeto. Ou seja, captação de imagem significa gravar um local, pessoa, objeto ou animal por um determinado tempo em um determinado lugar. A conjunção das duas palavras deu para entender o que é a captação de imagem, né? Um tempo e local e objeto ou pessoa. Qual a diferença entre captação de imagem jornalística e captação cinematográfica? Jornalismo, ela exibe fatos, não estando atrelado à qualidade da imagem, mas sim ao assunto que está sendo transmitido, tá? Aqui também a gente joga um pouquinho para a questão de evento social, casamento, 15 anos, uma formatura. A gente sempre tenta levar a qualidade, mas às vezes o assunto vale mais do que a qualidade. Antes de perder uma entrada de uma noiva, é melhor gravá-la desfocada ou tremida do que não gravar, né? Então vale mais o assunto. Então, por isso que a gente chama de fotojornalismo, videojornalismo, porque a gente grava fatos, né? O evento e jornalismo de rua, de televisão, é o que grava fatos, é o factual. Cinematográfico, que é o de cinema, né? Ela exibe cenas planejadas com programação de roteiro e cenas, definindo uma história a ser contada. Então, o cinematográfico a gente produz ele antes, a gente escreve um roteiro, a gente desenha as cenas, como vai acontecer, faz todo o planejamento para depois ir para a rua executar e depois vai lá, grava, edita conforme a gente escreveu, finaliza. Então, ele é totalmente planejado, ou seja, ele é um conteúdo frio, né? O que a gente chama de matérias factuais e conteúdo frio. Em qualquer momento a gente pode usar ele, né? Ou seja, os filmes, cinemas. Então, essa é a diferença, o jornalismo e o cinematográfico. Deu para entender, né? A captação de imagem ela é dividida pelos seguintes segmentos. E aí agora a gente vai para a parte técnica da coisa, que é os equipamentos, enquadramentos e planos e a composição de imagem. Esse conjunto de coisas aqui é o que vai fazendo nós termos a imagem, né? Se eu quiser fazer uma fotografia, eu preciso ter uma câmera, que é a questão do equipamento, ou uma filmadora se eu quiser gravar, né? Enquadramento, eu preciso ter aquela ideia assim, ó, como que eu vou fazer essa imagem? Então eu tenho que pensar na minha mente como que eu quero enquadrar. Então tem que ter noções de enquadramento, se é paisagem, ação, detalhe, enquadramento mais fechado, aberto assim, e os planos, e para montar uma composição de imagem, tem a questão de objetos, quadros, o que tu vai fazer. Falando então de equipamentos, primeiro, a câmera, o segundo, o áudio, falando de audiovisual, né? Equipamento de áudio, o terceiro, a iluminação, o quarto, acessórios de estabilização de imagem. Aí vem os tipos de câmeras que a gente conhece hoje. O smartphone, celulares, que a maioria hoje usa, câmeras fotográficas, câmeras semiprofissionais, câmeras com recursos profissionais, que é as que a gente está usando hoje, câmeras com lentes intercambiáveis, que são lentes mais para jogo de futebol, gravar coisas mais longas, tipo longa distância, né? E para filme, né? Cinema usa muito esse tipo de câmera que troca lente para ter mais profundidade de campo, enfim, são lentes dedicadas para conforme o assunto, tá? Então se troca essa parte da câmera aqui. E o drone, né? Existem outros tipos de câmera, não quis pontuar todas aqui, né? Mas hoje existem câmeras já estabilizadas, GoPro, enfim, tem mais câmeras. Então a gente colocou 6 aqui, que são as mais comuns. Parte de equipamento de áudio: microfone lapela com fio, né? Pode usar o microfone lapela com fio. Normalmente quem trabalha em rádio, próprio estúdio de TV dá para usar com fio. Microfone sem fio, lapela sem fio, que é o que se usa no Big Brother, aí nesses reality show. Eu estou usando um aqui, que é sem fio, né? Ele está no transmissor aqui no bolso.
Os headsets, alguns são invisíveis, que, né, é a mesma ideia do sem fio do lapela, só que é o headset, vai na cabeça, né, e é acoplado no transmissor. Outras coisas é o gravador de áudio, tá? São outras opções para te gravar áudio, às vezes um rádio, né? Rádio é o próprio, a gente que grava evento, bota um gravador de áudio na mesa de som e tu tá com a câmera livre para fazer outras captações. Jornalistas normalmente usam um gravador de áudio para levar a matéria para casa para depois editar, né? Pegar o texto, editar. Então um gravador, por exemplo, esse aqui é um gravador muito bom, a gente tem lá no escritório uns 4 desses, até eu trouxe um aí. Então um gravador, um microfone direcional, que são aqueles mais que a gente chama de microfones para coral, para longa distância, para ambientes, né? Microfone de mão, que é o de jornalista, né? Normalmente usado também para cantores, palestrantes, que normalmente os usáveis são de uma distância de 1 palmo, né, da mão, são os microfones de mão. E os famosos microfones booms, né, para captação ambiente, normalmente usado para captação de áudio direto, que se chama, para novela, filme, pouco se usa em televisão, tá? Normalmente é um profissional que ele está com todos os outros áudios, normalmente numa novela tem os 2 atores ali em diálogo, e os atores têm lapela, normalmente é uma lapela que cola no peito, né? E aí tem mais o boom, e aí esse profissional que ele está com um gravador aqui, onde ele recebe e ainda está mais o boom para captar o ambiente. Então tem a captação do áudio ambiente e mais as 2 vozes dos personagens ali falando. Então tem a ambiência e o áudio direto dos personagens. Depois leva para tratamento, edita o áudio e joga no filme depois, na edição. Tá? Então isso aqui é mais para cinema e novela. A Globo usa muito, SBT também, esse tipo de trabalho. Equipamento de iluminação. Softbox. Antigamente era muito usado em fotografia, hoje já estão se usando em vídeo também para fazer os vídeos aí de internet, né? Ele quebra um pouco a luz que é direto. Os LEDs portáteis aí para usar de cima de câmera. Os ring lights também são usados aí para o pessoal que usa na internet, para maquiagem bastante, o pessoal está usando. Questão de iluminação, hoje qualquer iluminação serve, tá? O que tu tem que acertar é a temperatura de cor, né? Tipo que nem essa luz que a gente tem hoje, ela serve para qualquer gravação. Mas tem que ser amarela, tem que ser não, qualquer luz serve desde que tua câmera consiga corrigir e a pele fique uma pele normal. Teu olho enxergue e a pele vai, normalmente as câmeras vão corrigir. Então o que é importante de uma iluminação é que ela corrija as sombras. Né, a sombra aqui do olho, as sombras de nariz, daqui a um pouco você está filmando de lado, ele cria uma sombra que teu nariz parece ser maior do que é. Né? Então essas coisas tem que cuidar. O básico da iluminação é quebrar a sombra. Quebrou a sombra, beleza. E também tem câmeras que elas não têm capacidade de muita luminosidade, ou seja, elas vão granular, a imagem vai perder qualidade. Então aí sim precisa botar muita luz. Isso acontece. Câmeras mais baratas acontecem isso. Tá? Iluminações decorativas, aí é mais para ambientação, né? Para fazer contraplanos de luz, né? Iluminação de recorte que a gente chama, para usar na cabeça, tipo nos fundos de parede. Sempre quando vai fazer uma iluminação de filmagem e fotografia, luz de frente é sempre branca ou amarela, né? O âmbar que chama, mas as de fundo pode ser colorida, rosa, azul, verde, amarelo, o que for, para fazer recorte de fundo. Né? Mas, e de preferência, ser até mais forte do que vem na frente, porque o recorte fica mais bonito. A luz atrás mais forte do que na frente, né? Quando for preparar uma luz assim. Porque senão nem aparece. Os acessórios de estabilização de imagem. A gente conhece o famoso tripé, né? Esse é o mais comum. Os monopés, para quem quer um pouquinho mais de agilidade, se tirar, sair de um lugar e entrar no outro, com estabilização fixa, o monopé. Steadicam é um equipamento que ele tem um braço com uma mola aqui, então normalmente se usa em jogo, né, ou em filmes também, onde o pessoal pode correr com esse equipamento e ele vai estabilizar, porque ele tem um peso embaixo que faz o contrabalanço da movimentação e deixa um movimento suave. Né? Hoje já tem esse estabilizador digital de vídeo,
né, que faz o mesmo processo daquele outro, só que de uma forma mais leve, né, mais compacta também. Funciona muito bem. Temos a grua, né, que aí é para fazer movimentos mais aéreos, com câmera fixa, ficam imagens bonitas. O slider, que é para movimentos horizontais ou verticais, com movimentos frontais, com frontal. Aí tu vai ter um slider de 1 metro, 1,5 metro, depende muito. Tem sliders que são em trilhos, normalmente usado em shows, nas frentes dos palcos. Aí são grandes, né? Daí, normalmente é com câmera em cima e alguém embaixo empurrando o carrinho, né? Se chama de slider também, só que daí são grandes, né? Aí 10 metros, 20 metros, tudo depende do que é o espetáculo. Mas o mais comum que a gente vê em eventos ou em algum filme curta-metragem mais baixo custo, são esses aqui. A gente mesmo tem, acho que tem os 3 desses, tá? Fica bacana as imagens, né? Então, é um trabalho específico bem legal de usar. Cable Cam. Isso aqui alguém já deve ter visto em jogo de estádio de futebol, uma câmera baixando lá no meio do campo e voltando. É esse equipamento aqui, tá? Cable Cam. Show também se usa muito, né? O pessoal fixa nas pontas do palco para fazer imagem aérea sobre o público. O dolly. Dolly é um equipamento que se prende embaixo dos tripés para o tripé ter mobilidade. Tá? Traveling é aquele equipamento igual o slider, que é com o movimento de uma pessoa empurrando, tá? E normalmente o traveling ele consegue trabalhar em ângulos, em volta, ou fazer S's. Então, não sei se vocês já viram no filme quando o personagem fica paradinho e a câmera ao redor dele. É com o traveling, quando eles montam o traveling redondo, tipo uma forma ao redor, e eles começam a girar com a câmera ao redor da pessoa. É com esse equipamento aqui, que daí o centro da imagem fica bem definido, não perde foco e fica bem legal. Enfim, vamos para enquadramento então. A outra parte já bem mais prática também. Afinal, o que é enquadramento? Enquadrar também é ilustrar o assunto que vai ser tratado, sendo ele ou jornalístico ou cinematográfico. Aí enquadramento tanto faz, se é cinematográfico ou jornalístico. O importante é dar contexto ao que tu vai gravar. Claro que é importante eu saber se eu vou gravar cinema ou se eu vou gravar jornalismo, se eu vou ter um pouquinho mais de qualidade ou não, né? Mas dentro desse contexto temos 6 tipos de enquadramento, os mais conhecidos como planos. Aí eu tenho eu lá dentro. Agora a gente vai falar de planos. Vou mostrar alguns planos para vocês, os principais. Eu tenho 3 principais, que são os planos de paisagem, ação e detalhe. Paisagem, por exemplo, é um plano bem expandido, bem aberto. Nesse momento vocês já estão me vendo num plano aberto, que é um plano geral, onde a gente mostra o ambiente. Digamos que nessa sala onde eu estou, ele é o plano paisagem, é o mais aberto que a câmera pode pegar. Então a gente chama de plano geral, ou aberta, ou plano de paisagem. Esse ali era o plano de paisagem, então deu para entender que é um plano mais aberto, né? Ali eu fiz numa sala comigo, tá? Mas a gente pode pensar ele num ambiente, numa floresta, né? Numa igreja, em qualquer lugar, pensando ele no modo geral. É o plano mais aberto, o plano paisagem. Ah, cheguei lá na frente da igreja, na frente, olhei, tudo que eu olhei, o que eu vi é paisagem. Então é um plano de paisagem. Vou pegar minha câmera do celular, enquadrei ela bem bonitinha, aberto, bati foto. É um plano paisagem, né? Posteriores a esse plano, vai ser outros planos, né? Ah, digamos um dia vocês vão estar gravando para alguém, para mim lá, o diretor de imagem diz, faz uma paisagem aí pra gente com uma panorâmica. Daí tu sabe que vai ter que fazer uma imagem bem aberta com panorâmica. Depois aqui eu vou mostrar alguns exemplos de paisagem. Depois eu pedi para o Zinho mostrar ali que a gente separou. Mas a ideia é paisagem, é o contexto geral. Perfeito? Deu para entender, né? Plano americano. Aqui eu já vou explicar antes de ele explicar. É o plano que a gente corta a pessoa acima do joelho, tá? Então aí agora eu vou deixar ele explicar aqui. Neste momento estamos mostrando um plano americano, que ele faz o corte
coxa, né? E deixa adequado ali o distanciamento das margens de segurança da imagem. Este, então, é o plano americano. Plano americano, então, do joelho até um pouquinho acima da cabeça. É acima do joelho, tá? Nunca, eu não sei se eu botei na palestra aqui, mas nunca cortem em articulações. Sempre for bater uma foto, fazer vídeo, nunca, até quando vocês forem editar uma foto depois, vou fazer corte para botar lá no Instagram, nunca recortem, dentro do possível, nunca façam um corte assim, ó, nunca deixa a pessoa sem joelho, senão vai aparecer que ela realmente teve o joelho decepado. Nunca cortem na mão, nas articulações, sempre acima ou abaixo, tá? Tipo, aqui também nunca corta, bem na cintura, sempre acima ou abaixo, sempre no meio das articulações. É o caso do plano americano. Esse plano americano, ele demonstra um pouquinho mais de ação do que o personagem está fazendo. Plano médio, então. Vamos mostrar agora o plano médio, que é o plano um pouquinho mais acima da cintura. Esse plano médio é um plano de ação, onde a gente está articulando, conversando com outras pessoas e movimentando os braços. Se um repórter estiver segurando o microfone, dá para perceber toda a marca da televisão que for ser gravada, enfim. Esse é o plano médio. Deu para entender? Bem prático, né? Na questão de um personagem falando. Né? Se você for fazer uma entrevista, mostrar alguém na câmera no celular, essas são as formas de mostrar de uma forma que o espectador entenda o que ele está falando, gesticulando, né? Agora levando para uma paisagem, num plano... Lembra que eu falei lá do plano paisagem? Agora levando para um plano médio numa paisagem, digamos, na frente de uma igreja. Né? Mostrei a igreja toda aberta. Agora eu quero fazer um plano médio da igreja. Eu vou ali e mostro a parte da porta da igreja. Só a porta, todo o conjunto da porta. Aí já falamos em plano médio. Né? Porque eu tinha a paisagem, agora tem um plano médio, que é a questão um pouquinho mais fechada só com a porta ali, e a gente vai dando contexto, vai dando aquele contexto que a gente está chegando, viu, entrou e vai dentro lá dentro. Né? Plano próximo. Temos aqui então o nosso plano próximo, onde é cortado um pouco abaixo das axilas, da curva aqui do braço, do tronco, né? E mesmo a margem de segurança. Esse é o plano próximo. Então a gente corta ele nas axilas e deixa sempre a margem de segurança da câmera, tipo meio palmo, um palmo. Quanto mais a gente vai aproximando do rosto, mais a gente já pode ir cortando as margens de segurança. Sempre observando que a gente tem que deixar o olho aqui. Essa é o nosso limite, digamos, para quando a pessoa está falando, o olho e boca. Então, digamos que a gente vai fechando, esse é o limite, o resto quando vai abrindo, abre mais para baixo do que para cima. Entendeu? Aqui a gente já pega um pouquinho mais da expressão facial da pessoa, porque está realmente próximo ao rosto. E vamos para um plano de close. Então esse é o plano close, onde a gente mostra só o rosto, digamos, ou um detalhe bem específico do objeto que está gravando. No caso de um rosto, se corta um pouquinho abaixo do queixo, não pode muito cortar também no pescoço, e pode cortar um pouquinho do cabelo, o cucuruto que a gente chama, né? Então esse é o plano de close. É um plano que, ao ser cortado pelo queixo e pela testa, né, próximo do queixo, em cima da testa ali, como eu disse, ele já pode, quanto mais perto mais o zoom mais a gente já pode ir cortando cabelo, cabeça e aproximando na boca ali, né. Ele permite que seja aumentada a carga emotiva de uma imagem ao telespectador. Por isso que quando vai alguém chorar na televisão, a galera fecha no rosto, né, porque daí traz para a televisão aquela emoção. Alguém está chorando numa novela, no filme, chorou, o cinegrafista deu zoom. Né? O diretor de imagem pediu a imagem fechada, né? Que é o close ali, para realmente perceber a lágrima caindo, ter aquela expressão. Super close, né? É com mais expressão ainda, né? Vou mostrar para vocês agora um plano de super close ou super detalhe, que é onde a câmera vai pegar bem fechada no meu rosto, ou no olho, ou na boca, então isso vai determinar que essa cena é um super close. Dá para fechar mais ainda, e o nosso operador pode fazer um detalhe do rosto, conforme está acontecendo. Então isso aqui é uma cena de detalhe, um plano de detalhe, normalmente é olho, boca e próximo de nariz. Ou um detalhe da mão também, por exemplo, pode acontecer, enquanto a pessoa está gesticulando. Então esse é o super close, né? A gente está falando somente
em um objeto do nosso rosto, ou olho, ou boca, ou nariz, ou no caso a mão ali que gesticulou, né? E aí, por exemplo, a gente está falando já de cenas de detalhe, quando a gente está falando de paisagem, voltando lá na frente da igreja lá. A gente viu a porta, vamos dar um super close agora na fechadura, né? A fechadura é o nosso objeto super close. E aí, por exemplo, a pessoa foi abrir, vamos dar um super close no momento que ele está abrindo a fechadura, isso é aquela cena de detalhe. Então tu imagina, o cabra chegou na frente da igreja lá, viu a igreja, agora ele vai caminhar e vai ver a porta. Viu a porta e vai dar a fechadura para abrir. Então tudo isso aí é real, só que a gente tem que transmitir imagem quando a gente vai bater uma foto ou gravar, no caso de vídeo, é pior porque tem que gravar e transmitir tudo isso. Então tem que dar paisagem, ação e detalhe, ou seja, ele chegou, viu, ele caminhou, deu ação e deu detalhe que foi abrir a porta. Então tudo isso é contexto. Então já criamos um filme aí, agora dá para criar a historinha. O que ele foi fazer na igreja? Né? Ele vai abrir a igreja, vai ver a cruz lá no fundo. Né? Aí dá para nós criar um filme aí já com esse pré-roteiro. A gente tem aqui as formas, a forma errada e a forma correta de gravar, de posicionar e enquadrar as pessoas, tá? Como a gente está falando muito nosso enfoque aqui nesse caso é entrevistas, nos próximos quadros, a forma correta e a forma errada. Eu vou deixar que o vídeo fala por si aí e depois eu tiro as dúvidas aqui. Eu vou falar agora sobre como preparar a câmera, como alinhar uma imagem, como preparar o repórter, como preparar o entrevistado para a cena que nós vamos ver agora. Essa cena é uma entrevista onde o repórter só faz a pergunta para que essa pergunta venha para a matéria. Então, primeiramente, a gente tem que adequar a câmera, a altura da câmera, ó, na outra imagem, ao rosto dela, de preferência do nariz para baixo. Então, a lente deve ficar na altura do nariz, para que a imagem dela, a gente não cause uma imagem de inferioridade, sim mesmo plano, para quem está assistindo. Então temos agora uma câmera na altura dos olhos, do nariz para baixo, que é o indicado, e depois disso você prepara o teu repórter. Normalmente o repórter já vai saber que ele tem que ficar do lado da lente, quanto mais próximo da lente melhor. Então o nosso operador vai ajustar para que o repórter fique de frente para a entrevistada, e a entrevistada com o rosto praticamente todo para a câmera. A distância também da câmera, normalmente 1 metro, 1 metro e pouquinho, para que o repórter consiga esticar o braço de uma forma adequada. Depois a gente testa o áudio, o operador confere os áudios, tudo certo, e aí dá o vai para o repórter. É importante sempre pedir para o repórter contar o 3, 2, 1, ou tu conta o 3, 2, 1 para o repórter para ele saber o momento de fazer pergunta, senão ou tu não apertou o REC, ou a repórter não se preparou. Daqui a pouco tu vai dar o 3, 2, 1 muito cedo, ou vai demorar e vai pegar o REC para trás. Então agora é o momento da pergunta. Como você está achando essa entrevista, esse material que a gente está produzindo? Bem interessante. Então aí vocês perceberam que foi conduzida a pergunta, ela respondeu e a câmera estava bem frontal, no ângulo adequado ao que nós temos que produzir. Essa é a forma correta, né? A lente da câmera precisa enxergar os dois olhos do personagem, do entrevistado ou da pessoa que está te dando um depoimento. Aqui a gente fez em formato de entrevista, tá? Mas depois eu vou rodar uma matéria ali que a gente fez em formatos de depoimento, que é, ou seja, a câmera está na frente ali e o personagem só está falando, né? A gente não está entrevistando, não está fazendo pergunta nenhuma. A gente só deu um tema para o personagem e ele continua falando. Ou seja, a ideia do enquadramento é o mesmo, ele tem que olhar de frente para a câmera, não precisa olhar reto para a câmera, mas ele tem que estar com os dois, com a visão direcionada para a câmera, para que os telespectadores não pensem que a pessoa está, né, que nem olhando à toa, assim. Então a forma errada, no desenho dá para perceber aqui que a câmera, o jornalista está de lado para a câmera, ó. Eles estão de frente um para o outro, de lado para a câmera. Esse é o lado errado, que a câmera só vê um olho do entrevistado. Aqui é o formato correto, onde a câmera vê os dois olhos do entrevistado. O repórter fica do lado do cinegrafista, ó, a lente está virada para cá e o repórter do lado, é a forma que a gente viu. Vou mostrar para vocês agora um ângulo que não deve ser feito ou evitado. Onde eu vou entrevistar a minha entrevistada, vire para mim, e ela fica com o rosto de lado para a câmera, onde ela está realmente só conversando comigo e não com quem está assistindo. Então é indicado que pelo menos a câmera veja os dois olhos dela. Vira um pouquinho para cá. Conversa comigo aqui, mesmo estando do teu lado, pode falar alguma coisa para o nosso público?
Oi, tudo bem? Então aí vocês perceberam que, mesmo eu estando em diálogo com ela aqui de lado, é importante que, no mínimo, ela esteja com os dois olhos aparecendo na lente. Nunca voltando a cena de frente, só com a lateral do olho. Se tiver errado, você, como cinegrafista, vai ter que se movimentar para pegar a cena correta. Então é o que o nosso cinegrafista vai fazer agora, porque a entrevistada não tem essa noção de que tem que olhar para a câmera, então o cinegrafista tem que se mexer. Nem que tenha que cortar o REC aí, vai ter que se mexer, alinhar a imagem e mostrar, que é essa cena agora aqui, né? Tá aparecendo os dois olhos e já está um pouco mais correto. Então a responsabilidade é do nosso operador de câmera aqui. Deu para entender agora, né? É importante isso aí, eu já participei de várias entrevistas e poucos são que nos dão essa noção, dizer assim, ó, eu vou fazer a pergunta para você, mas não precisa olhar para mim, olha para a câmera. Isso aí é um detalhe que faz toda a diferença. Exatamente. Tem repórter que não tem essa noção de ensinar, instigar o entrevistado. Tem entrevistado que já tem cancha, já sabe que tem que falar para o telespectador, mas tem repórter que não sabe nem avisar, ó, olha para a câmera, ou se posicionar da forma correta. O grande erro está no repórter em não se posicionar certo, porque ele pode fazer a entrevista olhando para a câmera, passar o microfone para ti e dar um passinho para o lado, induzindo a você olhar para frente. Aí tu não precisa nem olhar para a câmera, tu pode olhar para o repórter, mas como ele vai estar do lado da lente, vai ficar bom, entendeu? Porque aí a visão vai ficar pro ladinho. Então, mas se tu tem a técnica, agora tu aprendeu a técnica, as tuas próximas entrevistas já vai ser proposital olhando para a câmera, entendeu? Uma pequena historinha aí, vamos lá. Era uma vez um fotógrafo que foi convidado para um jantar na casa de um amigo. Durante a conversa, o fotógrafo começou a mostrar as suas imagens premiadas aos convidados. O seu amigo ficou bastante impressionado e disse: "Parabéns, você tira fotos muito boas, deve ter câmeras e lentes realmente boas." O fotógrafo foi surpreendido pelo comentário, mas não pronunciou uma palavra. Após o jantar ter sido servido, ele agarrou a oportunidade e comentou: "Você cozinha muito bem, deve ter panelas muito boas." Moral da história: você pode ter o melhor equipamento do mundo e pode ter a melhor técnica, mas se você não tiver o olhar fotográfico, você não obtém boas imagens, né? Então, pode ter técnica, pode ter equipamento, mas tem que ter, eu digo assim, a experiência, a prática e um pouco da história do dom, né? Então tem que cultivar. Antes de nós passarmos para esse próximo conteúdo, vamos rodar uma matériazinha ali. Pode ser Itajaí. Como esse projeto foi feito baseado nesse programa que a gente vai mostrar, a gente vai rodando uns trechinhos aí. Tudo que vocês vão ver aqui, o que eu vou explicar em enquadramento, vocês vão perceber depois. Hoje você acompanha uma viagem ao litoral norte catarinense. Vamos conhecer Itajaí, um município que está entre as melhores cidades para se viver, com fortes manifestações culturais, como a Marejada. E que tal passear conosco pelo mercado público ou levar a família aos moles da Barra? E também curtir as belezas naturais do local. Tudo isso acompanhado da culinária típica, como frutos do mar ou muquequinha. Tudo isso você acompanha hoje aqui no programa Viagem Litorânea. O programa tem uma realização do Ministério da Cultura e tem o patrocínio das empresas Randon, Nutriri, Samburá e Carburgo. Olá! No programa Viagem Litorânea de hoje, você vai com a gente ao coração do litoral norte catarinense, no município de Itajaí, uma cidade pesqueira rica em suas paisagens com infinitas belezas naturais. Itajaí está entre as principais cidades e melhores para se viver da capital catarinense.
Os motivos são a infraestrutura completa, boa mobilidade urbana, maior contato com a natureza e uma economia muito próspera. A história desse município tem uma base forte e para ele ter se tornado o que é hoje. Acompanhe na reportagem de Gabriela Halp. Com belas praias cercadas pela exuberante vegetação subtropical da Mata Atlântica, o município de Itajaí, localizado a menos de 100 quilômetros de Florianópolis, atrai todo ano milhares de turistas que se encantam com suas belas paisagens. Colonizada por portugueses e alemães, Itajaí tem nas águas do mar e do rio sua principal fonte de economia, com forte atividade pesqueira, portuária e industrial que impulsionam o setor de serviços. Eu costumo sempre dizer que o rio trouxe as pessoas, né, porque os imigrantes chegaram por ele. A nossa cidade é uma cidade de porto, então as pessoas passam, a gente tem muitas pessoas que vêm de fora, morando aqui, né? A imigração sempre foi uma característica muito forte também da cidade, e o rio é parte dessa história, né? Porque pelo rio chegaram as pessoas, pelo rio se movimenta a economia por causa da questão portuária, né? E pelo rio também tem a questão da pesca, não só o mar, né? Mas o rio também tem a questão da pesca. Então o rio, ele é um elemento fundamental para a nossa cidade. Vibrante por natureza e famoso por sua relevância e extensão, o Rio Itajaí, com seus 300 quilômetros, é um encontro das águas do Rio Itajaí-Açu e do Rio Itajaí-Mirim, chegando a banhar mais de 47 municípios. É o maior rio de Santa Catarina e a importância dele é que ele é a porta de entrada para o Vale do Itajaí. Então, todo o desenvolvimento do Vale do Itajaí, na entrada ou na saída, passa por aqui. Ele é a porta do desenvolvimento. E o Vale do Itajaí é uma das regiões, em termos de industrialização e tudo mais, pioneira em Santa Catarina. Com um pier para embarcações de grande porte, Itajaí recebe frequentemente cruzeiros marítimos e navios cargueiros, vindos de várias regiões do Brasil e do exterior. Movimentação de navio de passageiros é primordial para o turismo da cidade. Essa temporada agora que virá, a expectativa é de 110 mil passageiros nos 3 meses de temporada de navio de cruzeiros. Então, essa foi uma matéria do Itajaí, foi a parte histórica de Itajaí, né? Como ela se constituiu. Aí vocês viram diversas imagens, desde a entrevista, desde imagens, paisagens, de movimentação de ação. Então, todas essas paisagens que vocês viram aí, vocês vão ver eu falar agora como que se cria ela, como se grava, né? Agora nós vamos contextualizar aqui composição de imagem. Organização dos elementos de forma harmoniosa dentro da área a ser filmada. Enquadramento. Textura, contraste, profundidade de campo, composição dos elementos, plano de enquadramento. As principais regras de composição fotográfica. Regras de terço ou espiral de ouro. Enquadramento em enquadramentos, composição simétrica,
composição radial, sobreposição, composição horizontal. Então, são vários nomes, né, de tipos de imagem. Às vezes vocês fazem imagem, você sabe que você sabe bater a foto, né? Só você talvez não sabe o nome técnico, né? Talvez agora vocês vão ver eu explicando, aí vocês, mas eu sei fazer foto assim. Aí vocês vão ver, tô certo, né? Talvez entendendo a teoria agora, você sabe que na prática vocês vão estar certo. A maioria da gente, a gente sabe que está certo. Composição vertical, tem mais. Composição diagonal, composição em círculos, sombras, reflexos, planos de fundo. Vamos lá, as regras de terço, aqui são as mais famosas. No próprio celular de vocês deve ter os terçozinhos ali, as grades que chamam, né? É de uma forma imaginária, a imagem é dividida em 3 partes, tanto horizontal quanto vertical, observada no visor da câmera. Os 4 pontos, que são estes, de intervenção, os 4 pontos de interesse, que é o ponto de ouro, são os pontos de maior impacto visual no seu vídeo. Ao gravar, deve-se colocar o assunto principal nos pontos de ouro, na linha ou seguindo as mesmas. As linhas onde cruzam as linhas se chamam uns pontos de ouro. O teu quadro de imagem você divide em 9 quadros, onde formam as linhas, e no cruzamento a gente chama os pontos de ouro. Lembrando, você sempre lê um livro da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mesma coisa é a leitura de imagem. Toda a leitura de imagem a gente faz nesse sentido. E quando a gente quer algumas informações, a gente coloca nesses pontos. De preferência, o que a gente quer de maior impacto, o ponto de ouro que vale mais é esse ponto aqui. Os terços podem ser usados em uma imagem estática ou em uma imagem em movimento, que é o caso do vídeo. Aqui eu filmei uma imagem nossa mesmo, um balão, onde eu usei ele num ponto de ouro nessa terça aqui. Agora vamos falar de enquadramentos e enquadramentos. A gente cria um enquadramento dentro de outro enquadramento, como portas, janelas, arcos, espelhos e entre outros. Vou rodar um vídeo aqui que é... Então esse é o enquadramento de enquadramento, né? Eu tenho mais fotos ali, depois eu vou deixar rodando para vocês perceberem. Então, quando vocês vê normalmente aquela a porta antiga bonita que vocês querem ver a porta aparecendo e ainda bater foto e aparecer o fundo, se chama enquadramento de enquadramento, né? Você tem uma porta bonita ou uma janela e quer aparecer lá fora, ainda bate a foto que está certo, deixa ela enquadrada direitinho, aí ela tem esse nome. Composição simétrica. A composição simétrica significa solidez, estabilidade, força e simplicidade. Vamos a ela. A simetria, a gente dividiu a tela em 2 pedaços, mesma quantidade de objetos em cima ou embaixo. Poderia ser na vertical também, né? Aqui ela está na horizontal, mas então a gente percebe a simetria aí de elementos, né? Composição radial são cenas que induzem o telespectador à leitura e o movimento da imagem. Aqui a gente percebe o surfista indo e o movimento da imagem. O cinegrafista vai acompanhando a cena acontecendo. Então é o movimento radial que a gente chama. E a onda vem quebrando, ó, o final da onda ali, vai acompanhando ela. É uma cena bem legal de fazer, porque é de longa distância. E para esperar ela acontecer também, tem que ter paciência. Então essa aí é realmente, quando alguém consegue pegar um surfista, é praticamente uma obra de arte. Tem que esperar, ir gravando, paciência, ir no tempo certo. E acompanhar ele até o fim. Porque a distância já é algo complicado. Sobreposição. A sobreposição de elementos traz uma sensação de tridimensionalidade. Aí é questão de profundidade de campo que a gente fala.
Vocês vão ver aqui uns containers, se eu não me engano, é o que essa cena mostra. A gente vê uma cena aqui, eu tenho uma outra foto também que mostra um pouquinho mais. A questão de profundidade, ó. O objeto grande vai dando essa profundidade de campo de imagem. Principalmente nos containers aí, que eles são quadradinhos, a gente percebe bem. Composição horizontal. A composição horizontal é caracterizada pelo enquadramento largo e estreito e transmitirem estabilidade ou descanso. Normalmente o enquadramento horizontal tu vê a profundidade de campo, tu vê o horizonte, tu vê uma ponte, né? Tu vê aquela paisagem bem ampla, né? O enquadramento tu vê os montes, tu vê todo o lago aqui, ó. Então aqui foi uma composição de enquadramento no drone para realmente mostrar o horizonte. Ainda deu a sorte de parecer um passarinho ali, ó. Isso prende a atenção, né, da gente. Dá tranquilidade, ela é um aspecto de tranquilidade, né? Composição vertical. A composição na vertical é caracterizada pelo enquadramento alto e estreito e por transmitir algo majestoso, forte, superior, opressivo, crescimento e desenvolvimento. Sabe quando vocês veem aqueles time-lapse, que é aqueles vídeos rápidos de obra em construção, tá? É uma composição vertical, onde foi preparada a câmera para pegar uma composição de algo em crescimento, né? Ou quando a gente grava um prédio, alguma coisa, é esse tipo de composição que a gente tem que criar. Eu não me lembro o que a gente botou de imagem aqui, mas vamos ver. Hã? Ah, foi uma igreja. A gente mostrou o tamanho dela aqui, ó. Essa é a igreja de Itajaí. No teto dela tem pintura do mesmo que pintou aqui no São Pelegrino, o Aldo Locatelli. Composição diagonal. As linhas na diagonal transmitem energia, dinamismo e movimento. A gente viu ali nas cenas de Itajaí uns navios na diagonal. Tipo, o drone estava em cima, ele estava entrando na diagonal ali e tal. Então, dá para perceber que ele é grandão, tipo, a gente percebe a energia daquele movimento. Aqui, acho que se não me engano, tem mais umas parreiras aqui que a gente botou. Então, elas estão na diagonal da imagem que a gente está fazendo. Isso é da nossa região aqui mesmo. Então ela dá dinamismo, né, praticidade e movimento. Composição em círculo. Na composição em círculo encontramos um assunto centro envolvido em outro, né? Normalmente uma panela, alguma coisa assim, uma comida dentro de um prato, porque tem algo ao redor e dentro do ao redor tem outra coisa, né? Aqui nós temos um lustre. Aí, como eu gravei essa imagem, o lustre, normalmente quando eu gravo o lustre, eu gravo sempre ele girando assim. É uma mania que eu tenho. Imagens em sombras. Sombras mais carregadas aumentam a carga emocional do vídeo. Sombras menos carregadas nos transportam para um ambiente mais calmo. Imagens de sombra já é mais difícil nós ter. Mas o sol sendo escondido lá vai gerando uma sombra. Calmo, tranquilo, né? Vai criando sombra aqui dos objetos para nós perceber, né? Além das nuvens. E aí vai escurecendo tudo. Os reflexos levam o espectador a refletir, trazer a sensação de memória, lembrança, lembram a passagem do tempo. Normalmente pode ser reflexos de água em espelho, cenas de memória. Nos filmes normalmente tu olha na água, o Rei Leão, lembra do Rei Leão? É uma cena
típica de reflexo. Aqui a gente usou as pedras, né, fazendo um reflexo aí. Os planos de fundo, que é a questão de organização, ambientação do assunto, composição geral da imagem. Aqui é muito importante para quem vai gravar, sempre preparar um plano, né? Aqui nós temos um fundo teoricamente poluído, né? Vamos fazer uma fotografia dela. Se fosse só ela, tava feio esse plano, né? Mas vamos prestar atenção no assunto. Não sei se tem o assunto dela aí. A praça central da cidade, bem em frente à igreja matriz, costuma ser outro ponto de encontro de moradores e turistas que se encantam com essa singela beleza. Então o fundo combinou com o que era o texto dela, né? Que era pessoas se encontrando e tal e tal. Se fosse só a foto dela para ela ficar bonita na frente da igreja, estava muito feio, né? Então aí o assunto combinou com o que ela estava falando. E a parte, depois de tudo captado, tudo já preparado, tudo já no escritório, pronto para edição, a gente vai para a parte do pós, né? Tanto na parte jornalística quanto no cinema. A gente vem com que ferramentas pode ser editado e onde pode ser exibido esse conteúdo. Aqui a gente vai falar de uma forma breve, mas a transferência do material para o computador, capturar os arquivos para dentro de um computador é a forma, né? Tipo, você gravou tudo, editou, bateu foto, então tu traz para dentro do computador, tu faz uma pré-edição desse teu material, ou hoje o celular, né? A maioria já está editando com o celular, faz a pré-edição, que é separar as cenas, sincronizar as câmeras, tu fez mais que uma câmera, duas, juntar todos os materiais que necessitar para a edição, textos, músicas, etc., áudios, tudo material que tu precisa juntar, tu já faz na tua pré-edição, para daqui senão tu vai estar lá na edição já quase finalizando, tu tem que ir lá buscar uma foto que faltou, buscar um texto que faltou, então tu prepara tudo aqui na pré-edição. Depois tu vai para a tua edição, juntar as cenas, cria as emoções, gera os capítulos, nivela os áudios, escolhe câmeras, corta as cenas e limpa as imagens. Aí tu deixa tudo pronto para finalização, né? Aqui a gente está falando de realmente parte de vídeo. Depois vai para a finalização. Fez a pré-edição, capturou o material para o computador, fez a pré-edição, fez a edição, vai para a finalização, que é a parte de tratamento de cor, nivelamento de áudio, emparelhamento de imagem, cores, exposição, que a exposição está muito escuro, claro, né? Dar início e fim aos assuntos uniformemente, saída do material, para onde que é gerada a forma, né? É um arquivo MP4, MPEG, AVI, Movie, outros tipos de arquivo, vai para o WhatsApp, vai para Facebook, né? Que é a parte de exibição, a televisão, YouTube, Facebook, Instagram, entre outros. Que hoje tem WhatsApp, tem várias formas de exibição. Dúvidas até ali? É bastante coisa para gravar. Para decorar, mas deu para perceber que tipos de imagem hoje vocês já fazem, que já fazem de uma forma correta, né? E para entender como é que o significado das imagens. Às vezes tu quer gravar uma igreja, mas aí tu grava ela tipo só um pedaço ali, tem que gravar ela mais ampla para mostrar que ela é grandiosa, que ela é bacana e tudo mais. Então vamos lá. Dicas para depoimentos e entrevistas. Como fazer um depoimento e o que perguntar para fazer uma entrevista. Isso aqui foi sugestão da nossa repórter que fez um trabalho com a gente. Então ela mandou algumas dicas. Primeiro, pesquise. Isso aqui é para várias coisas, tá? É para trabalho de escola, para diversos materiais. Pesquise sobre a pessoa e veja quais os assuntos ela domina e o que tem de mais interessante para ser abordado dentro do contexto e o tema, né? Tu vai pesquisar sobre a pessoa, o que tu vai conversar com ela, ver se ela domina o assunto ou não domina. Então, primeiro fazer o tema de casa, fazer a pesquisa para conhecer a pessoa.
Segundo, converse com o entrevistado antes de começar a entrevista, informando a ela quais perguntas serão feitas, contextualizando as questões, inclusive mencionando de que forma ela pode responder. Aí tu vai conversar com ela, eu preciso essas perguntas tu me responda, senão tu chega lá e vai soltar pergunta que ela não vai te saber responder. Daqui um pouco, se é uma entrevista agendada, já manda as perguntas antes também, até para ela formular as respostas, senão tu pega uma pessoa que não sabe nada, né? Ou a outra pessoa quer entrevistar o prefeito, mas o prefeito manda outro para responder, já sabe as perguntas. Então, nesse sentido, é importante um repórter profissional já fazer esse questionamento. Por exemplo, você tem 3 perguntas ou 4 e o tempo que ele precisa responder cada um. Em 1 minuto, em 30 segundos, enfim. É isso aí. Senão a gente fica expandindo demais, né? No nosso caso, como a gente foi fazer material aqui que tinha que trazer material, a gente foi com o contexto pronto. Responde essas no tempo exato. Depois a gente ficou perguntando coisas do conhecimento dele. Tipo, depois eu vou rodar ali uma de Florianópolis, a história das bruxas lá de Florianópolis. Aí, por que Ilha da Magia? Saiu numa conversa depois da entrevista, senão não ia ter a história da Ilha da Magia no nosso material de Florianópolis. E eu que perguntei. Eu era o cinegrafista, não era nem o repórter. Eu disse, mas por que isso já tinha acabado todas as entrevistas, todo o material da repórter. E eu perguntei, por que a história da Ilha da Magia? Aí ele começou a contar da história das bruxas, não sei o quê. E aí nós gravando? Tá gravado. Sim, todo gravando, as 2 câmeras gravando e deu para aproveitar todo o material. Depois vamos rodar, tem ele aí, né? Para nós rodar. 3. Instrua o entrevistado previamente sobre o tipo de linguagem que ele deve usar e para que público ele vai se refletir. Isso também é importante, né? Daqui a pouco a linguagem do teu entrevistado vai ser muito formal ou vai ser muito, né, para baixo, então tem que nivelar. Que vai passar numa TV pública, vai passar numa TV, uma Rede Globo, vai passar... Então tem que nivelar, vai ser só para alunos de escola. Então tem tudo isso. Nivela para ele saber a forma... vai passar só para advogados. Né? Se o cara é advogado, ele vai só falar com o advogado, então ele vai falar de uma forma totalmente que ninguém vai entender. Né? 4. Se o entrevistado for principiante e se estiver inseguro, peça para ele falar seu nome, sobrenome, cargo, função, natural, de onde ele é e qual o contexto que ele faz relevante ao assunto. Só depois aborde a questão que vale a pena ser capturado. Tipo, quando tem uma pessoa insegura, tem que ir conversando, né? Perguntar nome, falar qualquer coisa e depois entrar no assunto, né? Bem depois, para instigar ele, deixar ele solto, né? Em alguns casos já aconteceu de, tipo, não ter o que fazer. Eu disse, tu escreve, fala. Escreve, fala. Não tem o que fazer? A gente deixou a câmera ligada, eu saí, eu vou deixar aí, tu fala que tu conseguir. A gente sai, aí deixamos 10 minutos a câmera ligada para ele, aí saiu. Era depoimento, assim, daí aconteceu. Senão tem gente que realmente não consegue. Aí vai de nós profissionais entender e fica aí, vou deixar gravando aqui, escreve se precisar escrever, ou se não vai falando o que tu quiser e depois a gente edita. Isso acontece. 5º, procure um lugar adequado para fazer a entrevista, se tiver opção em que o entrevistado se sinta seguro e confortável para falar o que precisa ser dito para uma boa entrevista. Muita gente fica inseguro com pessoas o assistindo falar. Observe com cuidado e se preocupe com o bem-estar do entrevistado. É aquela história que eu falei, né? Às vezes tem um cinegrafista, a mãe, não sei quem, 5 pessoas, o repórter, e o cara não tem o feeling de falar. Aí vai travar. Quem sabe falar pode ter 60 pessoas ao redor, ele vai falar, ele vai gostar e vai continuar, né? Então, nesse sentido aí, a gente tem que cuidar e deixar ele bem à vontade, até para nós termos um bom material. 6º, atente-se se o entrevistado tem algo a mais para falar, além do que foi perguntado. Boas histórias nascem de perguntas que sequer foram pensadas em serem feitas anteriormente. Foi o caso da Ilha da Magia, né? Foi a pergunta que um cinegrafista lá qualquer fez. Enfim, a minha apresentação foi feita. Eu vou só rodar o vídeo aqui da Ilha da Magia, histórias, né?
cidade rodeada de praias que tem uma cultura muito particular, além dos tradicionais teatros, cinemas, arte e literatura. Florianópolis encanta pela simplicidade. No folclore, o visitante encontra espaço no imaginário, somado ao artesanato, exposto a céu aberto, contrastando com a incrível paisagem que não cansa de ser espetacular. Existe nos nativos a cultura do prazer em fazer cada peça que é exposta como obra de arte e faz o turista ter dúvidas do que levar para casa. Conhecida como a Ilha da Magia, Florianópolis guarda memórias, digamos, misteriosas. As bruxas fazem parte do folclore local e permanecem presentes no imaginário popular. Quando a gente fala em Ilha da Magia, não só pelas belezas naturais, mas também por toda essa potência cultural que existe aqui na Ilha de Santa Catarina, a gente não pode esquecer de um grande personagem, um grande estudioso, que é Franklin Cascais. Franklin Cascais, nas suas pesquisas, trouxe e reavivou toda essa cultura mágica da Ilha de Santa Catarina. E por onde ela estava quando Franklin Cascais a identificou, a catalogou? Ela estava nas pessoas que viviam aqui, nos costumes e nas suas memórias, nas rendeiras, nas benzedeiras, nas curandeiras. E aí nós trazemos mais uma vez todo esse sincretismo cultural indígena, africano, português, e todos eles em conjunto aqui na Ilha de Santa Catarina criam esse imaginário da existência de bruxas que permanece até hoje. O boi de mamão é outro personagem marcante da cultura ilhéu. Como uma manifestação folclórica típica da capital catarinense, a brincadeira resgata antigas tradições que foram passadas de geração para geração, assim como a tradicional Festa do Divino e a paixão pelo Avaí, time de futebol querido entre os manezinhos. Eu torço pro Avaí porque a minha avó torcia quando era pequena e daí ela também me passou essa tradição e eu comecei a torcer pro Avaí. Eu venho aqui no estádio, às vezes que tem jogo, é bem legal e eu vou com... Eu e minha mãe de vez em quando vai mais algum familiar. Gosto bastante desse time, bem legal torcer. E para que essa cultura florianopolitana se perpetue, além das narrativas tradicionais, o artesanato, com todo esse colorido e texturas diversas, contribui para o fortalecimento dos costumes. Quem vem dificilmente sai de mãos vazias. A loja, ela também é um ponto turístico, é um ambiente onde é acolhedor, a gente escuta muito isso, é uma casa antiga, centenária, que foi a casa de Liliane, né? Então as pessoas se sentem abraçadas, acolhidas. E todo esse colorido, essa arte que tem aqui motiva muito e mexe muito com a gente. A gente sempre dá uma lembrancinha justamente para a decoração, né? Que é algo que vai ficar ali, eles sempre vão lembrar para deixar na sala e recordar do momento. Mantendo até hoje um dos conjuntos arquitetônicos mais representativos da era colonial, a localidade de Santo Antônio de Lisboa cresceu no molde das vilas portuguesas, representadas pelas ruas do bairro e pelos casarões antigos. Um cenário espetacular para apreciar o pôr do sol. Santo Antônio de Lisboa é um dos lugares mais bonitos que eu acho de Florianópolis. Ele tem toda a arquitetura açoriana. Aqui tem bastante gastronomia local, dá para comer à beira do mar e é um dos pôr do sóis mais bonitos que eu vejo da cidade. E o que mais me encanta aqui é a igreja de Santo Antônio, onde eu pretendo me casar um dia. E aí então a história das bruxas da Ilha da Magia, que é Floripa. Né? Enfim, minha apresentação se encerrou, pois deixa rodando aquelas fotos, né, até para nós comentar um pouquinho sobre elas. Essas foram fotos que eu fui fazendo no decorrer, isso na em Paranaguá, Ilha do Mel. No decorrer das gravações, quando ia acontecendo as gravações, eu fui fazendo.
E aqui vocês vão vendo, tá sem tratamento nenhum, nada, tá? Então vocês vão percebendo composições de imagens que a gente falou aqui. Tem os navios, estão sem tratamento, sem reenquadramento nenhum, tá? Mas ó, lembra do quadramento de enquadramento? Nós falamos. Mostrei o tiozinho ali, o marinheiro, aí tem os navios do lado de fora. Aí, tipo, eu gosto muito da fotografia porque fotografia conta história. Eu posso criar qualquer história aqui. E vocês podem imaginar qualquer outra história aqui, né? A gente pode, o marinheiro, o que ele estava vendo lá na frente? O que os passageiros estavam... Quantos passageiros tinham aqui atrás? Né? Tipo, o que ele estava pensando ali na cabeça dele? Tipo, tem um monte de história que dá para nós... Então a fotografia, ela cria isso na nossa cabeça. Eu acho muito legal da fotografia esse tipo de coisa. Aí tem o navio, estava, acho que saindo esse navio, ele estava atracado, não sei. E aí, aí na comunidade aí. Aqui é a comunidade, a Assembleia de Deus lá, ó. Aqui tem o... Lembra dos pontos de ouro? Divisão de grade, né? As 9 telas, volta. Daí tem os pontos de ouro. Eu botei esse barquinho nesse ponto de ouro aqui na hora que eu bati a foto. Tá aqui ele, né? Tem um barquinho. Aqui tem um direcionamento de imagem, que eu estava no lado da rua. Eu não podia fazer uma foto centralizada porque ia ficar feio, né? Então, como o metrô é um negócio, estação de trem, estava virada para cá, o que eu deixei? Eu deixei um plano de leitura, né, um espaçamento, porque a frente era para cá, então eu botei a foto no canto, deixei a imagem no centro, e espaçamento de plano de leitura, porque para lá não tenho mais conteúdo, não tenho mais como ir, eu sei que eu tenho mais assunto para cá é o resto da cidade, entendeu? Então por isso que eu formei essa composição. Mesma coisa, eu estava do outro lado, agora tem um relógio. Montei uma composição com espaçamento para o outro lado lá. Aqui a cena tá sem, tipo, é aquela cena com equilíbrio, né? Se eu dividir a tela em dois aqui, eu tenho a simetria de foto, né? Tem a divisão bem, ó. O que tem desse lado, tem desse lado, né? Na questão do mercado, né? Tirando as casinhas lá. Voltando aos pontos de ouro, tem um ponto de ouro aqui e outro aqui. E eu tenho a paisagem para mostrar o restante da cena. Fiz do outro lado para ver, ó. Ponto de ouro do lado de cá, ponto de ouro do lado de lá. Aqui a foto em circunferência. Então nós temos um prato redondo que mostra a imagem dentro, né? Aí que é a comida, né? Aí tem toda ali a banana, tem a historinha toda, a banana, a pimenta, o barreado que eles chamam, que é o nosso carne de panela. Volta adiante. Lembra a imagem em vertical do objeto grande, majestoso e tal? Então isso aqui é 60 metros de altura, tem esse negócio aqui. O drone tinha que passar 60 metros, que senão ele batia nele. Esse barco tem 300 metros. Para te ver os containers, volta. Os containers, cada container tem 12 metros aqui. Então só para, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então daqui até aqui tem 120 metros. Para te ver a imensidão de um barco de 300 ali. Aí, ó, enquadramento de enquadramento. Quando eu fiz essa foto lá, eu fiz em vídeo também. Fiz essa foto, ó, enquadrei uma janela, quis mostrar o que estava lá fora. Então, esse é o famoso enquadramento de enquadramento. Para quem gosta de cobra, era um... O que era lá? Um aquário, né? Botei ele num dos terços aqui, né? Terço central, com os pontos de ouro específicos. Bati a foto. Pode passar. O sapinho, bem centralizado. Polvo. Olha lá, o polvo bem nos terços da direita. Os terços que eu falo é as grades, lembra? As grades são 9 terços dividido. Eu botei no ponto de ouro, entre os dois pontos de ouro, o polvo, e usei os terços da direita. E por que eu faço isso? Por que eu indico? Porque tu está mostrando um objeto e tu tem toda a paisagem ainda ali para observar. Esse quadramento, o ponto de ouro, ele é sempre só na horizontal ou qualquer uma das... De pé também, mesma coisa. Tu virou a câmera de pé, mesma ideia do ponto de ouro. Porque se tu, por exemplo, se eu só enquadrasse aqui no bichinho, ia ficar muito triste a história dele, ele ia estar sozinho ali. A gente não ia ver as pedrinhas e tal e tal. Então a gente conta toda a história no contexto. Ah, tinha mais espaço para ele brincar.
Entendeu? Pode passar. Aqui, prato de comida. Aqui a gente percebe muita questão de iluminação, se nós falarmos, tem iluminação entrando daqui, pode ver que a sombra está ali, né? Tem foco, com desfoque, com profundidade, que a gente já percebe desfocar dos fundos, e o enquadramento bem centralizadinho, né? Então a gente fez foto de comida lá. Vai passando. Ó, volta essa aí. Iluminação, tá vendo a sombra? Iluminação do lado direito, mais frontal. Deixei a sombra cair lá, né? Os pontos de ouro, eles estão mais ou menos aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. Eu usei esse da esquerda. Esse aqui usei o ponto de ouro aqui, assim. Na real, perdi um pouquinho o contexto dessa aqui, porque faltou o pé do bicho. Ele tá voando, né? Então, mas o que eu quis só transmitir um pouquinho. Daria para cortar um pouquinho mais aqui essa foto para realçar, né? Se eu corto um pouquinho mais ali, aí a gente já tem aqui, ó. A boêmia já tem sombreado ali, tá vendo? Ó? O degradê no sombreado aqui, iluminação. Iluminação conta muito, dependendo do que for fazer. Tá? Ele transmite. A questão de qualidade com luz é outra história. Tá? Então, joguei a luz da espuma, um pouco no contra. Lembra da luz de efeito? Nós falamos? Lá atrás, era a luz do boate, era uma casa noturna ali que nós estava entrevistando, mostrando as comidas deles lá em Paranaguá. E aí eles viram que a gente fez duas imagens bonitas que eu mostrei. Olha que bacana. Quando viram, eles começaram a trazer bebida para nós fazer. E trouxeram. Ficou, acho que 1 hora só, fazendo material para a rede social deles lá. E a gente comeu de graça. Tinha mais o que fazer, né? Enfim, segue aí. Fizemos de tudo. Então vocês vão perceber, ó, ponto de ouro, vocês vão perceber a iluminação, ó, a composição. Volta ali, essa aí tá bonita. Essa é a próxima, essa. Ó, o ponto de ouro do lado direito. Esse é um enquadramento, para mim é um dos enquadramentos mais perfeitos, porque lembra que a gente lê de cima para baixo, lê o livro de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? É a mesma coisa. Essa fotografia está bem no campo de leitura. Tu percebe essa foto aqui e tu vê, tu acaba onde? Tu acaba nas laranjinhas, que é um objeto que mais chama atenção. É. Se eu quisesse botar a minha marca aqui, volta, a marca da Focus aqui, ó, era o momento. Entendeu? Bem nesse ponto de ouro da direita aqui. Aí vocês vão vendo as paisagens que eu fui batendo lá. Ó, os barquinhos, volta aí nos barquinhos. Aqui a gente tem um monte de história aqui para contar, ó. Tem os pescadores no inverno lá, tem os barquinhos aqui encostados, ó. A gente tem um monte de composição ao mesmo tempo aqui. A gente tem a paisagem, tem o plano de horizonte que, quando a gente não perde o céu, a gente não perde o horizonte, isso que é importante. Tá? Quando vai fazer uma foto de paisagem. Lembra da foto de paisagem? Paisagem, a gente mostrou tudo. Se eu quisesse mostrar uma ação aqui, que seria um plano médio, eu enquadraria aqui, nessas pessoas se movimentando. Plano médio. Se eu quisesse alguma coisa mais detalhada, aquela pessoa ali fazendo alguma coisa aqui, não sei o que ela está fazendo, né? Paisagem, ação e detalhe. Segue. Olha os terços. Lembra que eu botei de novo outro objeto no terço da direita? Foi o que nos chamou a atenção de cara, foi o barquinho. Vai embora. Tu vê, a própria casa ela já nos dá a simetria, né? 4 janelas, bem centralizada, então só nos resta bater a foto bem certinho, né? Claro, depois teria que limpar a luz aqui, reenquadrar, alinhar, mas aqui já nos dá uma composição bem bonita. Ó a igreja. Igreja eu gosto de bater foto de igreja. Igreja é um negócio bem legal, porque tu vê, tem um monte de mistura aqui, porque a gente tem a simetria com os bancos, tu vê, ó. Os bancos nos dá profundidade. Lembra dos containers que a gente explicou lá antes? Os bancos nos dá profundidade. Tá? Ó, ainda tem uns quadradinhos no chão aqui para nos dar equilíbrio de cena. Se eu dividir a cena no meio, eu tenho a mesma quantidade de coisa para cá quanto a mesma quantidade de coisa para lá. Isso nos dá uma foto equilibrada, uma imagem equilibrada. Então isso aqui é importante. Sempre que nós formos fazer uma foto legal, cuidar desse tipo de coisa assim, equilíbrio de cena. Né? Eu me abaixei para que os bancos ficassem praticamente no mesmo nível. Pode passar. A fachada do estádio lá, acho que era o estádio, uma arena, eu quis pegar toda, então eu mantive a linha de horizonte, que é o céu, né, alinhado de preferência. Pode ver que consegui bater alinhado, a gente não consegue, tem que fazer depois.
alinhado, mostrando toda, e depois eu dei um planinho mais fechado, um plano de ação, porque eu mostrei um plano em conjunto de todos o Eu Amo Paranaguá. De novo, ó, enquadramento de enquadramento, e aí vai. Olha o naviozão aí de 300 metros. Aqui a gente está dentro do porto lá. Então, se eu não me engano, aqui tinha uns 50 metros, 40 metros, por aí, né? Até aqui. É gigante. Ó, lembra da foto em vertical? Um objeto amplo, alto, grandioso. Ó, imagem com profundidade. Aqui eu fotografei os milho aí sendo tirado do barco. E era isso aí. Pode passar mais rapidinho lá. Aqui é um plano de... Volta aí, um plano de ação, ó. Esse aqui é um plano de ação, bem fácil de entender. Tá? Onde as pessoas estão caminhando, estão levando o objeto deles, que é o peixe. Então é um plano de ação. Não mostrei horizonte, porque não era objetivo mostrar a paisagem, mas sim o que eles estavam fazendo. Então esse é um planinho de ação. E era isso aí, né? Depois vai ter um monte de paisagem aí que a gente foi batendo, né? As aéreas e tudo mais. E enfim, minha apresentação era essa. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Se quiser comentar alguma coisa também, estou à disposição. E para quem assistiu pelo vídeo, foi um prazer tê-los aqui na telinha. E até um próximo material aí que a gente for elaborar. Obrigado.